Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção, Senhor, pedimos a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas, para que não haja nenhuma interferência, Senhor, nessa reunião de mulheres, que não haja nenhum engano, Senhor, nas nossas mentes, nem nos nossos corações, para que o Senhor seja glorificado através de tudo que for falado entre nós, Senhor. Traz, Senhor, a pureza da Tua própria pessoa, a simplicidade, Senhor, a inspiração do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo sobre nós. E nós agradecemos, Senhor, cada oportunidade que nós temos de nos reunir debaixo do Teu nome. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Então, irmãs, essencialmente falando, né, nós não temos assim necessidade de uma reunião específica de irmãs, porque a palavra do Senhor foi ministrada a nós, tem sido ministrada a nós. Mas, assim, mesmo que essencialmente não haja necessidade, há uma utilidade de nós nos reunirmos como irmãs para compartilharmos a palavra do Senhor, para sermos edificadas juntas, para, às vezes, assim, traduzirmos numa linguagem feminina as nossas funções no corpo de Cristo, no nosso lar, né? Porque o que a palavra ensina sobre ministério de mulheres as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né? Amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. Então, esse é o ensino que nós somos, temos licença para exercer, né? Mas sempre que há oportunidade, é um prazer para nós estarmos com as irmãs, principalmente porque nós amamos o Senhor e queremos falar do nosso Senhor, queremos falar umas às outras, estimularmos umas às outras as boas obras, né? E então é um privilégio se a gente tem a oportunidade, né? E não devemos abrir mão de, tendo essa oportunidade, estarmos juntos para isso, para falarmos das benesses do nosso Senhor. E é isso que a gente gostaria de fazer essa tarde. E eu fico muito feliz de ver assim, como que o Senhor, Ele é um só, né? O Espírito do Senhor é um só. E assim, como que o que o Senhor colocou no meu coração para falar tem a ver com a questão do serviço, né, nosso no corpo de Cristo, nas nossas casas, e no texto de Colossenses. Então vamos ver Colossenses 1. Vamos começar do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, gostaria de focar, irmãs, nesse versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Mas, antes a gente leu esse contexto todo, porque é muito interessante o que Paulo faz aqui, né? Então ele fala assim, o pedido dele era que os colossenses transbordassem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de... Então, não era um conhecimento pelo conhecimento que ele pedia pelos colossenses. E eu acho muito lindo o fato de Paulo orar pelos colossenses dessa maneira, porque ele já tinha falado
que o conhecimento que ele recebeu a respeito dos colossenses é que eles tinham fé, que eles tinham obras, que eles tinham amor, que eles tinham esperança, né? E mesmo assim, Paulo continua orando por eles. Então, parece que era desnecessária essa oração, já que eles já tinham fé, já tinham amor, já tinham esperança. E então, Paulo ora. E assim mesmo, que ele pede para transbordar de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, não era simplesmente para que eles tivessem conhecimento e entendimento espiritual, mas o conhecimento e o entendimento e a sabedoria era para quê? Né? A fim de. Aí eu separei as frases ali. Então, são 8 coisas que Paulo pede. A fim de que eles vivessem de modo digno do Senhor. Número 2, para o seu inteiro agrado. Número 3, frutificando em toda boa obra. Número 4, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Número 5, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. 6, em toda perseverança e longanimidade. 7, com alegria. 8, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, assim, cada um desses itens nós podíamos conversar 1 hora, 2 horas, 3 horas sobre cada um deles, né? E como não temos nem habilidade para isso e nem tempo para isso, nós vamos ficar com essas 2 primeiras frases: viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. As irmãs que já me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto muito assim de pesquisar as palavrinhas, né? Então, já fizemos uma pesquisa sobre a palavra esperança, sobre o não temas. Agora, entre nós irmãs lá em São Lourenço, temos estudado sobre o temor de Deus. Então, essa palavrinha é agrado. Se as irmãs tiverem também esse mesmo interesse, procurar a palavra agradar, agradável, agradar-se, agradar-lhe. E é muito interessante assim, como que vai sendo descortinado algo para nós a respeito do Senhor. E então, irmãs, vivemos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Quando nós queremos agradar alguém, por exemplo, nós vamos receber alguém em casa, né, Mari? A gente procura saber assim, o que é agradável para aquela pessoa, né? Porque senão nós vamos fazer algo do nosso própria escolha e pode ser profundamente desagradável, mesmo que seja feito com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, né? Mas pode ser desagradável, porque a pessoa não gosta daquilo. Ela não gosta de que haja daquela maneira, que faça aquelas coisas, né? Então a gente procura, quando a gente ama também, né? A gente procura agradar, conhecer aquela pessoa. E se é assim, de um para o outro, né? Se a gente faz isso com os nossos irmãos, como que a gente não faz para agradar o nosso Senhor? Então, às vezes a gente tende assim a 2 extremos: ou achar que nós somos aceitos como nós somos, né? Então, fomos aceitos pelo pleno sacrifício do nosso Senhor, Ele nos ama realmente como nós somos, né? Mas agradar tem a ver com a questão do prazer. Se o Senhor está tendo prazer em nós, como Ele disse, do seu próprio Filho, né? Ele é nele que eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado. Então nós somos imitadores do Senhor e nós também somos feitos filhos amados do Senhor. Mas o Senhor precisa também contemplar-nos e dizer: é a minha filha amada, em quem eu tenho meu prazer. Agora, nós sabemos que o nosso Senhor não pode contemplar o mal. Ele já providenciou tudo. Nós fomos aceitos no amado, como diz Efésios, né? Nós fomos aceitos no amado. Então, quando o Senhor nos olha, nós estamos plenamente aceitos. Não é essa questão, mas como o Romeu falou hoje pela manhã,
Só aquilo que satisfaz o nosso Senhor também nos satisfaz. Então, se nós não estamos satisfazendo o coração do nosso Senhor como mulheres, no nosso âmbito de serviço, né, na nossa casa, ou no nosso trabalho fora, ou junto aos nossos irmãos no corpo de Cristo, se nós não estamos servindo ao Senhor dessa forma, então o Senhor pode não estar sendo agradado. Que aqui fala assim, viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não é para que o Senhor tenha algum prazer, mas para que Ele tenha todo o prazer. Então eu costumo contar uma historinha assim, que eu ouvi de uma irmã, e essa aplicação para mim é ótima. Eu tenho uma filha, muitos aqui têm filhas, e se eu falo para minha filha, eu vou sair, você arrume o seu armário, mas quando eu chego em casa, ela fez um bolo maravilhoso, e foi um bolo que eu ensinei, que eu tive aqueles momentos deliciosos com ela para ensinar aquele bolo. Então, apesar disso, quando eu chegar e ver que um bolo foi feito, mas não o que eu mandei, eu não vou sentir prazer naquela atitude dela. Embora seja uma atitude boa, que problema tem fazer um bolo, não é? Então, às vezes nós estamos assim, dessa maneira. Não estamos sendo indignos, mas não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu naquele momento. Embora possamos estar fazendo coisas que o Senhor mesmo nos ensinou, mas Ele tem aquele momento certo para aplicação, né? Então é isso, irmãs. Para isso, nós precisamos estar com os olhos atentos e os ouvidos atentos, né, ao nosso Senhor, como diz o Salmo, né? Assim como os olhos do servo estão fitos nas mãos do seu Senhor, ao menor movimento que Ele fizer, nós sabemos o que significa. Quando Ele nos olha daquela maneira, quando Ele mostra alguma coisa, nós sabemos o significado e vamos cumprir aquela vontade do Senhor, né? Mas para isso nós temos que conhecer o Senhor. E como que nós conhecemos o Senhor? Através daquilo que Ele disse na sua palavra, através do ensino dos nossos irmãos, né? Nós vamos sendo ensinadas a conhecer a vontade do nosso Senhor a respeito da nossa própria vida. Então, a primeira frase é viver de modo digno, compatível. Vamos ver Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. A palavra digno significa compatível. Então, muitas vezes nós estamos aceitas no amado sempre, né? Se cremos no Senhor, fomos aceitos no amado, mas não estamos vivendo de maneira compatível, ou seja, de maneira digna para aquilo que fomos chamados. E então isso implica em muitas coisas que o Senhor tem que revelar ao nosso coração. Na nossa vida como mulheres, quais são muitas vezes as nossas dificuldades? A maneira como falamos, né? Se falamos muito ou se falamos pouco, ou não só a quantidade, né? Mas o que falamos, quando falamos, a maneira errada que nós falamos, né? Então, tudo isso nós precisamos ver se é compatível com a natureza que o Senhor nos deu, né? Com o exemplo que o Senhor nos deu. Por exemplo, o Senhor fala que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal. Às vezes nossa palavra é sem sal, é insonsa, não tem sabor de nada, falamos só coisas que não importam, ou às vezes temperamos com muito sal, e aí a palavra fica salgada e fica indigesta. Então, nós precisamos ver a maneira digna, compatível, não é? Agora, nós aprendemos isso com o nosso Senhor, por isso um conhecimento prévio da maneira como o Senhor fez, da maneira como o Senhor falou. Efésios mesmo, capítulo 5, versículo 8. Nós sabemos que do capítulo 4 em diante de Efésios,
passou-se da doutrina para a parte prática. Então, nós vamos ver muitas vezes em Efésios a maneira como nós devemos andar, como foi no capítulo 4, versículo 1. Né? E aqui também, olha. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, essa é a maneira compatível, digna. Antes nós éramos trevas. Também eu gosto muito de observar essas coisas na palavra, assim. Como que era antes e agora? A palavra fala muitas vezes isso. Antes era assim, mas agora, contudo, né, depois que nós conhecemos o Senhor, depois que ganhamos toda a provisão no Senhor, então, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, isso é viver de maneira digna, viver de modo compatível à vocação que fomos chamados. E 1 de Pedro 1, 14 também vai falar isso. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, irmãs, às vezes a gente tem medo de usar um vocabulário legalista, né? E para de observar quantas ordens o Senhor nos dá, né? Começando lá no Velho Testamento pelos 10 mandamentos, né? O Senhor fala vários nãos. Não faça isso, não faça aquilo. Hoje parece que a pedagogia, a psicologia diz, não pode falar não, que é traumatizante, não pode falar não para a criança, né? Mas o Senhor, Ele fala não bem claro para algumas coisas na palavra, né? Então, não andeis dessa forma. Mas o Senhor não fica só na parte negativa. Ele não fala só, não façam isso, mas Ele fala, façam assim. Então, nós precisamos aprender com o Senhor o que é não e o que é sim, né? Porque o Senhor nos dá um incentivo para andarmos as boas obras. Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Não foi para que nós admirássemos as boas obras, mas para que andássemos nela. Então, o Senhor sempre nos dá o ensino, e o ensino negativo e o ensino positivo. Então, é viver de maneira compatível aquilo que o Senhor nos tem ensinado, de modo digno, para o que Ele nos tem chamado, né? Somos filhos da luz, andemos como filhos da luz. Andar em amor. Então, o Senhor vai sempre nos ensinar como que nós devemos andar e como que nós não devemos andar, né, irmãs? Então, como mulheres do Senhor, isso que é o importante. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, conhecer a vontade do nosso Senhor e conhecer aquilo que Ele fala a nosso respeito em todos os âmbitos da nossa vida, né? Nossa vida de pensamentos, nossa vida de atitudes, nossa vida de sentimento. Então, nós precisamos ser governados pela palavra do Senhor. E também, algo que nós não podemos deixar de falar aqui, é com relação à nossa parte física, né? Porque nós não podemos conformar a nossa mente com a mentalidade desse século. E nós temos sido muito, assim, com a nossa vontade muito debilitada, né? Nós não somos mais tão firmes na nossa vontade com relação às coisas do mundo. E o Senhor fala, não vos conformeis com este século, pela mudança da nossa mente. Então, se a nossa maneira de pensar não se voltar para a palavra, não ser edificado com a palavra, nós vamos, por exemplo, nos vestir de uma maneira inconveniente. Porque hoje, se as irmãs já observaram, nós temos dificuldade de comprar um vestido, por exemplo, né? Porque o vestido está curto demais, decotado demais, devassado demais, é nas costas, é na cintura, é no comprimento, né? Então, quando nós não temos uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, nós vamos falar, o que tem? Né? O que tem de mais? Então, nós precisamos saber o porquê nós agimos assim.
por que nós nos vestimos assim? Ou de outra forma, né? Então, tudo que nós fizermos tem que ser tudo para a glória de Deus. Fala que o comer, por exemplo, tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu me visto também, tem que ser para a glória de Deus. Então, quando eu me visto, eu tenho que perguntar por que eu escolhi essa peça. Por que eu escolhi essa blusa? Por que eu escolhi esse vestido? Por que eu escolhi esse sapato? Né? Então, isso é viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E também, quando nós falamos isso, irmãs, não é para nós olharmos para outra irmã, mas para nós olharmos para nós mesmas, né? Nos julgarmos. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, aquilo que o Senhor tem alcançado na vida de cada uma de nós, né, é um assunto do Senhor com cada um. Mas nós precisamos fazer o que umas com as outras? Nos exortarmos, nos ajudarmos, nos estimularmos, para que ajudemos umas às outras a pensar numa mentalidade bíblica, né? Numa mentalidade do Senhor, enfim, né? Então, para o seu inteiro agrado, implica em conhecimento prévio do coração de Deus, da sua vontade, dos seus mandamentos. E parece que, como foi falado hoje, né, que o Velho Testamento ficou para lá e agora a lei passou, agora tudo é graça, é verdade, mas eu fiquei tão contente ontem de saber, né, que o ambiente do Monte Sinai era um ambiente de graça, né, por tudo que eles tinham passado, e que só foi estabelecido um outro movimento quando o povo não respondeu aquela atitude de graça, né? Eles falaram, tudo que o Senhor falou faremos. Aí o ambiente mudou, por causa da atitude do coração deles. Então, sempre o Senhor age conosco com graça, nunca é de uma maneira somente imposta por causa da autoridade do Senhor, mas porque Ele é um Deus austero. Tudo é para o nosso bem. Então, na velha aliança, sempre o Senhor falando, façam isso, 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 para o vosso bem, para o bem dos seus filhos. Então, sempre porque Deus não muda. Se eu erro, o que acontece? Eu tenho o perdão do Senhor, eu tenho a restauração, eu tenho a renovação, né? A unção do Senhor que me ensina a respeito de todas as coisas. Mas eu só trago dificuldades, embaraço para a minha caminhada. Então, tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor nos corrige, tudo que o Senhor nos repreende, nos exorta, é para o nosso próprio bem. Não porque isso acrescente alguma coisa, ou que os nossos erros diminuam o amor de Deus por nós, o interesse de Deus por nós, né? Então, viver de maneira digna do Senhor para o seu inteiro agrado satisfaz o coração do Senhor, e esse é o caminho da nossa satisfação, da nossa alegria, da nossa liberdade, da nossa paz, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes a gente só pensa isso em termos de salvação, né? Mas se o Senhor nos liberta de nós mesmos, da nossa própria vontade, da nossa aquela maneira velha de ser, verdadeiramente nós seremos livres. Cada vez que o Senhor nos liberta de algo, nós somos livres no Senhor, né? Então é muito bom isso. Então vamos ver Provérbios 1, de 23 a 33. Fala que a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a voz, clama, né? E aí a sabedoria diz no versículo 23, Provérbios 1, 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho,
quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Por quê? Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, irmãs, nós temos escolha. O que nós vamos amar e o que nós vamos aborrecer, né? E a nossa mente precisa ser mudada para nós amarmos o que o Senhor ama e aborrecer o que o Senhor aborrece. Porque na nossa própria natureza, a palavra fala algo muito forte, que a nossa carne é inimiga de Deus. É inimiga. Então, em nós mesmos, o que nós amamos, muitas vezes é contrário à palavra do Senhor, né? Em nós mesmos sempre é. Amamos aquilo que o Senhor não ama e aborrecemos aquilo que o Senhor ama. Então, nós precisamos ter a mente transformada para sentir da mesma maneira que o Senhor sente. E aqui está falando, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, o que nós temos preferido nas nossas vidas como mulheres? Qual é a nossa escolha quando o Senhor nos oferece um caminho que não é da nossa vontade? Então, nós precisamos preferir, escolher. Assunto de preferência é assunto sério. Nós escolhemos o dia inteiro, nós escolhemos. Escolhemos o que vamos fazer com o nosso tempo, escolhemos o que vamos falar, escolhemos o que vamos ver, o que vamos ler, o que vamos ouvir. Sempre nós estamos escolhendo. Então, e escolha a gente faz baseado no quê? Em preferência, né? Então, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Muito importante esse texto, né, irmãs? O que vai acontecer dependendo da nossa escolha? Se nós formos obstinadas na nossa própria vontade e seguirmos por um caminho que o Senhor está nos repreendendo, nos ensinando, nos falando, o Senhor é misericordioso, né? E Ele sempre insiste conosco. Então, se nós somos obstinadas na nossa vontade, o resultado é um caminho sem volta, né? Um caminho de angústia. Agora, se nós ouvimos o Senhor, o resultado é esse. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, né? E o que se espera de mulheres, como fala em Pedro? Qual é o adorno das mulheres? Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que se espera de nós como um enfeite, aquilo que nos enfeita não é o que nós usamos, não é a nossa pele, não é a nossa formosura, né? Enfim, mas o que nos enfeita é ter um espírito manso e tranquilo. E quantas vezes não é isso que acontece conosco, né? Quantas vezes as circunstâncias e as pessoas nos encontram em nós mesmos, né? Cheios de nossa própria vontade, cheios de nossa própria opinião, cheios de nós mesmas, enfim. Então, não somos mansas e tranquilas. Somos ansiosas, muitas vezes, pelas circunstâncias. É muito interessante isso, irmãs. Então, nós precisamos conhecer aquilo que agrada o nosso Senhor. Como nós estamos falando, para o seu inteiro agrado, implica em conhecermos o que agrada o nosso Senhor. Então, vendo a palavra dele, nós vamos saber. Miqueias, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Interessante também observarmos isso, irmãs, que como na velha aliança o Senhor falava com o seu povo dessa maneira. Se foi o Senhor que instituiu os sacrifícios, que ensinou como deveriam ser as ofertas, tudo foi explicado pelo próprio Senhor, né, para Moisés. E aqui fala assim:
Miqueias 6, acharam aí? Às vezes os profetas menores somem, né? Miqueias 6, de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Mas não era assim que se ia diante do Senhor? Não era assim? Aí o profeta está perguntando, né, profetizando pelo Senhor. Com que me apresentarei diante do Deus excelso? Virei com holocaustos? Virei com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então, são perguntas. Do que o Senhor se agrada? É disso que Ele se agrada? É de bezerro? É de sacrifício? É de azeite? Né? Porque as ofertas tinham tudo isso. Mas era disso que o Senhor se agradava? Então nós sabemos que todas as ofertas apontavam para o sacrifício do nosso Senhor, para a perfeição da pessoa do nosso Senhor. Então Deus não se agradava dos sacrifícios pelos sacrifícios. Então o importante do conhecimento, do pleno conhecimento, em toda a sabedoria, não é para conhecer a letra, mas para conhecer o coração do Senhor através da letra. O que o Senhor está exprimindo ali, né? Então o profeta está falando, é disso que o Senhor se agrada, de sacrifício, mas o Senhor não instituiu o sacrifício. Então ele está falando aqui, Ele te declarou, ó homem, Ele te declarou o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Um irmão chamado Charles Studd, ele uma vez estava visitando um outro irmão, e esse irmão que estava hospedando notou que ele ficou a noite inteira lendo a Bíblia, e ele tinha ficado preocupado porque a luz estava acesa, né? E foi ver o que estava acontecendo. E no outro dia o irmão perguntou por que ele tinha passado a noite toda lendo a Bíblia. E ele falou assim, eu estava procurando os mandamentos do Senhor para os cumprir. Então a gente fica pensando, olha a diferença, a palavra parece ser a mesma, tudo aquilo que o Senhor falou faremos, né? Mas pelo contexto nós sabemos que o coração era diferente. Não é tudo que o Senhor falou faremos, porque nós vemos a nossa incapacidade. Mas buscando na palavra de Deus o que agrada o nosso Senhor e o que não agrada o nosso Senhor. Não para dizer tudo que o Senhor falou faremos, mas como nós vamos ver aqui antes, né? Disso é a capacitação do nosso Senhor que Ele nos dá para encontrar em nós tudo aquilo que agrada a Ele, né? Porque tudo aquilo que agrada a Ele em nós não vem de nós, vem da própria pessoa do Senhor Jesus em nós, né? Então, irmãs, tem vários textos, depois nós podemos passar os textos, não vai ser muita coisa, mas eu queria ler Hebreus 10 também, para a gente ver então no Novo Testamento. Hebreus 10. Hebreus 10, de 5 a 9. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Então, é o Senhor Jesus dizendo ao Pai, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, esse texto é impressionante, porque é o nosso próprio Senhor falando, né? Que Deus não se agradou de sacrifício de ofertas, mas preparou um corpo para o nosso Senhor e Ele se apresentou como sacrifício. Então, assim como Ele é neste mundo, também nós o somos.
O que o Senhor se agrada? Senhor, o Senhor não se agrada de sacrifícios, o Senhor não se agrada de holocaustos, mas eis aqui eu estou. E eu me apresento para fazer a sua vontade. Não é? Então a mesma atitude do nosso Senhor deve ser a nossa. O texto de Romanos 12 que foi lido hoje. Apresentai-vos, né, como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso serviço espiritual. É apresentar-nos a Deus, né, como sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra é agradar, veja, né? Então, alguma coisa que nós temos que considerar antes, então, de nós entrarmos nesse assunto de vamos buscar na palavra tudo que o Senhor falou sobre agradar. Então, nós vamos sair buscando, porque tudo que o Senhor falou nós faremos, né? Então nós já sabemos que isso não funciona, porque a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nesse caminho nós não vamos conseguir nunca agradar o Senhor. Então, qual que seria a nossa segurança nessa empreitada nossa? Efésios 1:6, na minha versão não fala assim, mas o sentido é esse, de que nós fomos aceitos no amado, né? Tem alguém que tem uma outra versão? Nos fez agradáveis assim no amado. A minha versão fala: Ele nos concedeu a glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas o sentido é esse daí. Ele nos fez agradáveis assim no amado. Ele já fez, né? Então, quando o Senhor olha para nós, em Cristo, nós já somos agradáveis a Deus, né? Porque nós fomos colocados no Senhor. Então, essa é a nossa segurança, não de que nós vamos sair procurando os mandamentos do Senhor, vamos cumprir e nos tornar agradáveis. Porque qualquer coisa que Deus veja em nós, que não tenha sido produzido pela vida de Cristo em nós, isso não é um cheiro suave, né? É algo desagradável aos olhos do Senhor. Tudo que nós apresentamos diante de Deus tem que vir da vida de Cristo em nós. Então a nossa segurança é essa, que nós já somos agradáveis a Deus no amado. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, o Senhor já falou, antes de falar isso, né, que cumprem os seus mandamentos, o Senhor já falou: eu não vos escolhi porque vocês eram melhor que ninguém, não porque vocês eram maior ou melhor, né, mas eu vos escolhi porque eu os amei, escolhi porque eu quis, né? Então foi assim conosco também. Não foi porque o Senhor olhou: aquela ali me serve porque ela vai ser boa nisso, ou porque ela é assim, ou porque ela fala assim, ou porque ela age assim. O Senhor nos olhou e teve misericórdia e compaixão de nós, nos escolheu porque Ele quis, porque Ele amou, né? Então essa é a nossa segurança. Não é que nós vamos apresentar, conseguir, vou melhorar, amanhã eu não faço mais isso, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou acordar de outra forma e aí Deus vai se agradar de mim. Não, nós já somos agradáveis ao Senhor. Essa é a nossa segurança.
não é? E sabe quando você aceita, que você começa a fazer tudo para agradar aquela pessoa, porque ela te amou? Né? É maravilhoso isso, né? Porque nós somos amados, nós queremos agradar. Você não quer jamais ofender ao Senhor, que tanto te amou, que pagou um preço tão alto para nos ter e nos resgatar, né? Como o Senhor disse, a quem muito se perdoa, muito ama. Então, quanto mais nós conhecemos o amor do nosso Senhor, e quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, nossa pecaminosidade, mais nós queremos nos render ao Senhor e crescer. Então, esses textos, né? Tem mais também, mas vamos ler outros textos para poder adiantar. Capacitação que o Senhor nos dá, então, para podermos agradá-lo. Esse texto é muito querido no meu coração. A palavra toda tem que ser querida do nosso coração, mas esse em especial, porque o Senhor já me falou muitas vezes nele. Hebreus 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, agora, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Por que esse texto é muito querido para mim? Porque, como eu falei para as irmãs, saí procurando a palavra agradar, agradável, agrado, para o seu inteiro agrado. Quando me deparei com aquele texto de Colossenses, comecei a procurar essa palavra, para saber o que seria esse para o seu inteiro agrado. E aí fui todos os textos que falavam de agradar o Senhor, do que o Senhor se agrada, né? E me deparei com esse desejo de ser agradável ao Senhor e sem condição, né? E aí o Senhor me mostrou esse texto aqui. E aí eu fiquei muito feliz, porque fala assim: com o mesmo poder que Deus tirou a Jesus dentre os mortos, é pouco? Com esse mesmo poder que Deus, o Deus da paz, tornou a trazer a Jesus dentre os mortos, pelo sangue da eterna aliança, com esse poder, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem. Mais uma coisa, então, Ele vai nos aperfeiçoar em todo bem, em tudo aquilo que agrada a Ele, para cumprirmos a sua vontade, porque senão é impossível para nós, não é? Operando em vós aquilo que é agradável diante dele. Então, com esse poder, o Deus da paz vai operar em nós aquilo que é agradável diante dele. E o resultado? A quem, por Jesus Cristo, né? A quem seja a glória para todo sempre. Então, quando o Senhor faz isso em nós, né? Opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando o Senhor opera em nós esse querer agradá-lo e o realizar, porque aqui fala que Ele opera em nós aquilo que é agradável diante dEle. Então a glória é toda dEle, não sobrou nada para nós. Nós estamos de fato agradando o Senhor, mas quem está operando em nós aquilo que é agradável diante dEle é o Espírito do Senhor, né? Então, com o mesmo poder que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele opera em nós aquilo que é agradável diante dEle. Eu fiquei feliz demais quando me deparei com esse versículo. Por isso ele é muito querido do meu coração. Então, irmãs, nós podemos ter essa tranquilidade, a segurança de que nós já somos agradáveis ao Senhor, a capacitação, porque Ele opera em nós aquilo que é agradável diante dEle. Tem mais vários outros textos que não dá tempo da gente ler, já está acabando nosso tempo. E de que maneira, então, nós podemos agradar o Senhor? Aí Hebreus 11:6
já estamos aí mesmo, né? Vamos abrir. Hebreus 11:6 vai falar que, de fato, sem fé é impossível. Então, quando nós perguntamos, de que maneira, Senhor, nós podemos te agradar? A resposta vai ser, sem fé é impossível. Por quê? O que é a fé? É nós depositarmos a nossa confiança na capacidade de outro, ou nos unirmos a Cristo, depositarmos em Jesus toda a nossa incapacidade. Isso é fé, O Senhor fez por mim. Não fui eu que alcancei algo, ou nem fui eu que o escolhi. Ele escolheu a mim. E aí, então, eu creio, e aceito essa suficiência de Cristo na minha vida. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Salmo 147, 11. Do que o Senhor se agrada? Nesse texto aí. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, os irmãos já nos falaram isso, nos ensinaram assim, que a poesia hebraica, ela combina as ideias e não as palavras. Então, aqui está falando, agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Então, o que é temer o Senhor? É esperar na sua misericórdia. Então, aqueles que temem e esperam no Senhor são aqueles que recebem a capacitação para agradá-lo. Agrada-se. Do que o Senhor se agrada? Se Ele vê o temor no nosso coração. Quantas vezes Jesus se agradou, da fé, daqueles que depositaram fé nele? Fala, faça-se segundo a tua fé. Nunca vi em Israel tamanha fé. Então, o Senhor sempre se agrada daqueles que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, irmãs, vou falar de maneira bem rapidinha, e aí depois, se as irmãs quiserem, pego os vários textos que eu tenho aqui, mas eu vou citar um de cada parte dessa. Como que se manifesta na prática, então, nós queremos agradar o Senhor e, na prática, o que agrada o coração do Senhor? A primeira coisa seria o arrependimento. Salmo 51, versículo 15. Versículos 15 a 17. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes ou não te agradas em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, é muito interessante esses textos no Velho Testamento, falando que o Senhor não se agrada de sacrifício. Imagina Davi falando aqui, ele podia dar quantos bezerros, ovelhas, cordeiros, quantos ele poderia dar? Mas ele fala, o Senhor não se agrada, senão eu daria. Mas o que o Senhor se agrada? Um coração arrependido, um coração contrito, E Miqueias falando, o que o Senhor requer de ti? Não é que andes humildemente com teu Deus? Então, isso, irmãs. Outra coisa que o Senhor se agrada. Então primeiro arrependimento. Vamos falar todos e depois vou dando os textos, porque se não der tempo, fica todos falados, tá? Arrependimento, foco no Senhor, Ele se agrada quando nós focamos nossa vida nele. Quando nós não buscamos agradar homens, o Senhor se agrada dos nossos atos de justiça, o Senhor se agrada de um coração grato, de um coração agradecido. O Senhor se agrada da nossa consagração e o Senhor se agrada quando suportamos sofrimentos.
Então, vou falar um texto de cada, né? Arrependimento, já falamos. Foco no Senhor. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, o foco dele era todo esse, né? Era todo para o Senhor. Então, ele não daria descanso a si mesmo, não subiria ao leito enquanto ele não fizesse o que ele teria que fazer, né? Lucas, falei que eu ia falar mais de um, né? Mas vamos para Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, foco no Senhor, né? Aborrecer todas as outras coisas, não como no sentido que a gente pensa, né? Porque parece que o Senhor está sendo contraditório. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Como que fala que aborrece seu pai e sua mãe? Né? Mas é questão de prioridade, é questão de onde está o nosso foco. Então, foco no Senhor. Não busca agradar a homens. Efésios 6, 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, isso agrada o Senhor. Atos de justiça, pode ser Hebreus 1, 9. Então, como que era o nosso Senhor? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então, aqui está dando testemunho sobre o Filho. Como era o Filho de Deus enquanto estava aqui, a sua glória, né? Então, porque o Senhor amou a justiça e odiou a iniquidade. Então, o Senhor se alegra dos atos de justiça que nós praticamos. Tem muitos textos, né? O Senhor falando assim. Então, depois, se as irmãs quiserem, tem mais textos aqui. Coração agradecido. O louvor e a adoração é a consequência de um coração agradecido, de um entendimento, né, do que o Senhor fez por nós. Desse entendimento provoca em nós o coração agradecido e o que sai dos nossos lábios? Louvor e adoração, né? Uma rendição, adoração. Jonas 2, 9. Mas, com a voz de agradecimento, eu te oferei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, quando Jonas passou por aquela situação, e ele meditou, então, nas palavras do Senhor, veio a gratidão no coração dele, e ele ainda estava lá, no ventre do peixe, né? Então, um coração agradecido, ele produz o louvor e a adoração nos nossos lábios. Consagração é o texto de Romanos 12, não vou ler de novo não, para ganhar tempo, tá? Consagração, que o Senhor se agrada. Romanos 12, versículo 1, que já foi lido hoje pela manhã e super compartilhado, né? Romanos mesmo, 14. Eu acho que eu pulei essa, né? Pulei sim. Romanos 14, de 13 a 19. É a edificação uns dos outros, que o Senhor também se agrada. Eu pulei essa na hora que eu falei a lista toda. Romanos 14, de 13 a 19. Romanos 14, de 13 a 19. Não nos julguemos mais uns aos outros.
Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Está vendo? Então, a questão de agradar não é, por exemplo, se eu posso comer alguma coisa ou se eu não posso comer, né? Mas a maneira como eu estou comendo vai agradar ou desagradar o Senhor, né? Não é pela coisa que eu estou comendo, né? Mas é pelo coração com que eu estou comendo e às vezes provocando escândalo no meu irmão. Então o que agrada o Senhor é um coração que ama o seu irmão e por causa do seu irmão ele pode evitar de comer algumas coisas, né? Ele tem a liberdade de comer, mas por amor ao irmão ele não come. Então isso é agradável diante do Senhor. A edificação uns dos outros. Tem vários textos, tá, irmãs? E o suportar sofrimentos. 1 de Pedro 2, 19 e 20. Depois de consagração, a edificação um dos outros. Eu pulei esse. Aí agora eu li o texto de Romanos 14, certo? E suportando sofrimentos. Vou ler o 18 também. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato. Até risquei isso aqui na minha Bíblia. Isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Fomos chamados para isso. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, é muito impressionante esse texto, porque ele diz que isso é agradável a Deus. Não que nós suportemos sofrimentos por sermos pecadores, mas que soframos sofrimentos, né? Passemos por sofrimentos por sermos fiéis ao Senhor, por amarmos mais ao nosso Senhor do que a nós mesmos. Então, isso implica em sofrimento para a nossa vida, né? Sermos injuriados, mentindo, disserem todo mal contra nós. Então não sofra nenhum de vós como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus com este nome. É isso, irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine cada vez mais, que o Senhor nos ajude nas nossas decisões, desde as pequenas decisões até as grandes decisões, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor, buscando agradá-lo em tudo, sabendo que a nossa segurança é que nós já somos agradáveis ao Senhor e que há em Cristo toda a capacitação para nós sermos semelhantes a Ele e agradarmos o nosso Deus em tudo, né? E o que Ele disse, agrada-me fazer a tua vontade. Então que isso também seja o agrado do nosso coração, seja fazer a vontade do Senhor, seja andar nos caminhos do Senhor e que sejamos luz e sal nessa terra, né? Amém. Que o Senhor nos ajude. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua vida em nós. Muito obrigada, Senhor, pela bondade do Senhor conosco, por falar ao nosso coração, por nos dar aquilo que o Senhor mesmo requer de nós. Por isso nós nos apresentamos a Ti, Senhor, com o nosso coração, com a nossa vida,
com tudo aquilo que precisamos de decidir, Senhor, nós nos apresentamos a Ti. O Senhor disse que aquele que Te teme, o Senhor ensinaria o caminho que deve andar. Por isso nós nos confiamos a Ti para que o Senhor nos ensine tudo que devemos fazer, tudo que devemos escolher, tudo que devemos servir, Senhor, de que maneira servir, onde servir. Nos ensina, Pai, porque nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Te agradeço, Senhor, esse tempo que nós tivemos de comunhão e que o Senhor continue falando ao coração de cada uma de nós, através da palavra hoje à noite. E obrigada, Senhor, pela riqueza da Tua palavra, que tem ganho o nosso coração a cada dia mais, Pai. Nós Te louvamos e bendizemos por todas as coisas em Cristo Jesus. Amém.